Olá, esta é a parte 2 da apresentação sobre mangueiras de incêndios. Quem ainda não viu, assista também a parte 1, onde eu passei algumas dicas sobre como escolher mangueiras de incêndios para uso industrial. Na parte 2, estarei passando algumas informações sobre segurança nas operações com mangueiras de incêndio e também com sistema hidráulico destinado a combate a emergências. Começando aqui sobre um item que já é bastante conhecido por parte do pessoal antigo, pessoal que já tem uma certa experiência. No entanto, eu resolvi manter esta apresentação por conta da grande importância que é o golpe de ariete, o martelo hidráulico, que ocorre quando um fluxo de água é interrompido de forma abrupta ou de forma brusca. Este também é um desenho de internet que ilustra bem esse tipo de ocorrência. Aqui no item 1, temos aqui um fluxo parado com a válvula bloqueada. No item 2, essa válvula foi aberta e iniciou-se o fluxo de líquido. Na parte 3, essa válvula foi bruscamente fechada e onde ocorreu o golpe de ariete, mostrado neste desenho. Nas instalações fixas, onde existe essa possibilidade, já são dotadas de válvulas para evitar esse tipo de ocorrência, como esse exemplo da foto. O golpe de ariete, ele pode causar danos em equipamentos, rompimento de mangueiras e até acidentes pessoais. Ele pode acontecer pelo simples fato de um bloqueio repentino de uma válvula de um esguicho manual, ou até de um canhãozinho de ataque rápido. Portanto, toda vez que for fazer um bloqueio de esguicho, faça de forma lenta e de forma gradual. Quem desejar conhecer mais sobre golpe de ariete e mangueira de incêndio, tem uma publicação na internet elaborado pela KID, que mostra em detalhe algumas ocorrências e algumas consequências. Vale a pena consultar. Esta também é uma foto de internet e eu coloquei aqui porque achei que bastante interessante e mostra alguns pontos de ocorrência, de danos de golpe de ariete, começando aqui pela própria linha de incêndio, pelo hidrante, pela tomada de admissão da viatura na viatura, tomada de expedição, nas mangueiras de incêndio, que pode se romper ou soltar da conexão. Portanto, devemos tomar todas as precauções para que isso não venha a acontecer. Neste desenho está representando um cenário típico de uma refinaria de petróleo ou indústria petroquímica. Eu coloquei aqui uma casa com 3 bombas. Existem indústrias maiores que possuem maior quantidade de bomba, outras possuem 2 casas de bombas. E neste cenário aqui eu coloquei uma pressão de operação na faixa de 12 quilos. Isso pode variar para menos ou um pouco mais. E cada bomba dessa pode ter vazão superior a 850 metros cúbicos por hora, uma vazão bastante considerável.
Nesse cenário, para simplificar a compreensão, o entendimento, eu coloquei aqui que essa bomba estaria operando normalmente a 12 kg de pressão. Essa segunda bomba aqui e a terceira, normalmente elas ficam paradas. Nesse caso, essa segunda bomba, ela tem uma partida automática quando esse ramal todo cai para 9 kg. E essa terceira bomba, ela tem uma partida automática quando esse ramal todo cai para 7 kg. Nesse ramal eu coloquei linhas de 18 polegadas, interligadas por linhas de 16 polegadas a uma distância de 1000 metros. Há situações onde a distância é ainda maior. Eu coloquei nesse desenho apenas para vocês terem uma ideia da energia gerada por esse grande volume de água. Não é tanto a pressão, mas sim um grande volume de água. Imagine que eu começo operando com esse canhão. Na medida que eu vou fazendo o alinhamento de água, essa pressão lá vai caindo. Quando chega a 9 kg, há uma partida automática dessa segunda bomba. Quando ela parte, ela joga automaticamente de 9 para 12 kg. E eu começo a operar com esse canhão, faço o alinhamento. Quando essa pressão cai para 7 kg, há a partida automática dessa terceira bomba. Esse pico de pressão de apenas 3 ou 4 kg pode causar o rompimento de mangueiras ou da conexão, ou até afetar a estabilidade desse canhão. Portanto, o comando de brigada ele deve conhecer e tomar providências para que isso não venha a acontecer. Repetindo aqui o mesmo cenário, só que eu substituí os canhões por viaturas de combate a incêndio. Só que nesse caso, as viaturas possuem um sistema automático que mantém a pressão na descarga para alimentar canhões, cama de espuma, esguichos. Essa pressão é setada ou selecionada no painel de operação da viatura. Para esse exemplo, para vocês entenderem, imagine que eu estou com uma pressão de 12 kg e eu seleciono aqui uma pressão no painel também de 12 kg. Na medida que há fluxo de água, essa pressão vai caindo, o motor da viatura ele vai acelerando a fim de manter a pressão selecionada ou pré-estabelecida. Consequentemente, a pressão na admissão da viatura vai caindo e quando chegar a 9 kg, a segunda bomba ela parte também, jogando de 9 para 12 kg. Nesse instante, o CLP, o sistema da viatura, ele tem que fazer uma desaceleração muito rápida, a fim de reduzir a pressão no sistema. As viaturas mais modernas possuem esse sistema que desacelera de forma automática, mas pode acontecer de as viaturas antigas ter necessidade de ação por parte do operador. Portanto, é importante não só o comando da brigada, os operadores das viaturas terem conhecimento e saberem as ações a serem tomadas para evitar súbito aumento de pressão na admissão da viatura. Já neste cenário, pode ocorrer golpe de ariete, mantendo a mesma lógica operacional do slide anterior.
estou aqui operando com viaturas, aplicando espuma através do canhão de convés, que pode ultrapassar os 12 mil litros por minuto. Para manter a pressão, é necessário que o operador selecione a pressão desejada no painel de operação, que o motor faz aceleração de forma automática. Imagine que eu esteja operando uma pressão aqui de 8 ou 10 quilos. Se eu tiver que fazer o corte ou a interrupção do fluxo desse canhão, eu tenho que fazer com que esse motor volte para a marcha lenta antes de acionar o bloqueio que alimenta esse canhão. Apesar de que essa válvula possui acionamento lento, eu tenho que fazer com que essa pressão diminua. Como é que eu posso fazer isso? Nesse caso, eu posso apenas setar 0 de pressão na descarga, que automaticamente o motor desacelera para a marcha lenta. Aí sim, eu posso fazer o acionamento do bloqueio da válvula deste canhão. Caso eu esqueça ou de forma indevida eu acione o bloqueio da válvula do canhão com o motor acelerado, mesmo que a válvula faça o bloqueio de forma lenta, pode acontecer um aumento na pressão de admissão da viatura, podendo causar danos em algum ponto da linha de incêndio, na mangueira ou na admissão da viatura. Portanto, todo cuidado deve ser tomado para evitar que isso aconteça. Algumas viaturas antigas pode ser necessário que o operador faça o corte na aceleração do motor de forma manual. As viaturas já possuem sistema de alívio de pressão. Isto está previsto em norma. Compete ao responsável pela viatura manter esse sistema operacional de forma adequada, conforme recomendação do fabricante da bomba. Esse tipo de válvula é muito interessante. Começando aqui pelo sistema de abertura e fechamento. Com apenas 11 voltas, eu consigo abrir ou fechar a válvula, mesmo que o sistema esteja pressurizado. É muito leve e fácil de operar. Tem aqui um sistema giratório, indicado aqui nessa linha vermelha, para melhor acomodação da mangueira no solo. Tendo aqui uma trava que permite que eu faça a fixação na melhor posição da mangueira. Tem aqui também uma trava da conexão, que juntamente com a trava da mangueira impede a desconexão de forma acidental. Ela possui também aqui um sistema de alívio de pressão, que possui regulagem que pode ser adequado conforme o sistema operacional da unidade. E quem desejar pode optar por acionamento elétrico. Observem aqui esta válvula já instalada no hidrante de 6 polegadas. Vejam aqui que a válvula de alívio já começou a atuar. Se ocorrer um aumento nessa pressão, ela abre ainda mais. Outro ponto aqui interessante é esse sistema para drenar o ar da linha. Na medida que eu for abrindo essa válvula, esse ar é drenado por esse ponto.
Temos aqui tomadas de admissão ou entrada das viaturas e tomada de expedição, onde esse tipo de válvula pode ser instalado. Ocorrências com mangueiras de 6 polegadas, isso já faz algum tempo. No primeiro lote que a gente comprou dos Estados Unidos, veio com esse tipo de empatação. Com o passar do tempo, estava acontecendo o rompimento justamente nesse ponto aqui, aparentemente causado pelo anel interno. O próprio fabricante se encarregou de recolher todo o lote e substituiu por esse tipo de empatação, dotado de um arame externo que resolveu o problema. Já um segundo lote veio com esse tipo de empatação, com um anel externo, e nesse caso a gente também nunca teve problema de rompimento nesse ponto da mangueira. Se tiver que escolher entre esse formato de empatação e este, eu particularmente prefiro este formato, porque facilita a gente colocar em compartimento de viaturas. Esse tipo aqui é um pouco longo e acaba tomando um pouco de espaço. Apenas a título de sugestão, se eu fosse elaborar especificação técnica para a compra desse canhão hoje, eu pediria com esse tipo de válvula instalada na tomada de admissão do canhão. Com isso, essas mangueiras estariam melhores acomodadas. Essa foto também reforça que essa válvula poderia ajudar bastante. Para encerrar a parte 2 da apresentação sobre mangueira de incêndio, vou mostrar aqui um vídeo que está disponível no YouTube e na internet, apenas com o objetivo de reforçar a filosofia da gente evitar ocorrências de incidentes ou acidentes. Eu realmente não entendi o objetivo desse tipo de simulado. Se fosse para cortar o fluxo, bastaria dobrar a mangueira que o fluxo de água seria interrompido. Meu muito obrigado por ter assistido essa apresentação. Vejo vocês na próxima, que estarei falando sobre logística de mangueiras. Até lá!